ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. O ES News está no ar com os destaques da semana. No programa de hoje você vai ver: missa para as vítimas da violência no trânsito reúne milhares de pessoas no Convento da Penha, em Vila Velha. O único condenado no Brasil em acidente de trânsito é a família da vítima. Movimento Fora Dilma promete reunir 100 mil pessoas em Vitória. Eu represento mais de 90% dos anseios da população brasileira. Pesquisa do IBGE constata: Espírito Santo tem o menor índice de mortalidade infantil do país. Reflete melhoria no saneamento básico, no nível de escolaridade da população. Tem criança na cozinha da escola em tempo integral em Vitória. Sem dúvida serão jovens e adultos muito mais inovadores e empreendedores do que a gente viveu ao longo dos tempos. Agora, no ES News Especial. Esta é uma cena comum na cidade de Viana, que fica a 15 quilômetros de Vitória. A mãe chega com a filhinha, com menos de 2 anos, para o acompanhamento do estado de saúde da criança. Um procedimento que tende a acontecer desde a gravidez. Eu venho uma vez por mês ou quando eu preciso, durante o mês, sem ser o dia que eu venho consultar. Muitos municípios brasileiros não conseguem monitorar todas as grávidas por falta de cobertura das equipes de saúde da família. Não é o caso de Viana. Aqui, o Programa de Saúde da Família cobre 100% da população. Com isso, todas as grávidas são monitoradas e os casos de gravidez de alto risco são encaminhados aos hospitais da região, como é o caso das mulheres que têm hipertensão. Nós temos uma média de 980 nascimentos anuais e essas gestantes elas têm assistência perinatal de qualidade, com acompanhamento total de toda a gestação. Depois ela é levada à maternidade e depois a criança também ela tem o trabalho da puericultura. A atuação das equipes de saúde da família ajudou a reduzir o índice de mortalidade infantil no Espírito Santo. Enquanto a média nacional é de 15%, o estado tem média de 10,1%, a menor do país. No dia que tem palestra na unidade de saúde do bairro Canaã, todo mundo comparece. As profissionais aproveitam para dar uma olhada nas crianças e dar orientações sobre cuidados com a saúde. Quando é necessário, a mãe passa por uma consulta. A gente avalia desenvolvimento, crescimento, nutrição, onde as mães são orientadas quanto à alimentação de suas crianças, e se a gente observa alguma normalidade, a gente sempre encaminha para uma especialidade. O que eu aprendi? Sobre como que é bom amamentar a criança, os benefícios que traz para a saúde dele, não só dele, de todos, que eu tenho 4, graças a Deus. Para o IBGE, existem outros motivos para a queda da mortalidade infantil no Espírito Santo. Esse número é uma tendência em todo o Brasil de queda. No Espírito Santo houve uma queda também e reflete melhoria no saneamento básico, no nível de escolaridade da população, em toda essa questão da qualidade da água. Tudo isso reflete no aumento da renda da população, reflete na mortalidade infantil, em queda da mortalidade infantil. Milhares de pessoas comparecem ao Convento da Penha na missa para as vítimas da violência no trânsito. A celebração é no campinho do convento e reúne mais de 4 mil pessoas. Dentre os presentes, algumas vítimas que sobreviveram a acidentes. O meu acidente foi um acidente muito grave e eu saí sem sequela nenhuma, então maravilha, uma missa dessa ajuda bastante. Um dos momentos mais emocionantes da missa é quando os familiares das vítimas de violência no trânsito recebem flores das mãos do diretor do Detran, delegado Fabiano Contarato. O único condenado no Brasil em acidente de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela dor da impunidade. Esse é o momento de perdão, o momento de ter esperança num trânsito mais humano, que respeite a vida. E morre 50 mil pessoas por ano no Brasil, vítimas de trânsito, ou alta velocidade, ou álcool em direção, e esse momento é ímpar para mostrar
à população a necessidade de um trânsito mais humano. Prefeitura da Serra oferece serviços aos moradores de José de Anchieta II. A ideia é levar até o cidadão dos bairros mais pobres da cidade serviços que normalmente não estão disponíveis. Um verdadeiro mutirão organizado pela Prefeitura que dá oportunidade para que a população tenha acesso a atendimentos sem sair do bairro, num dia em que muita gente está de folga e acaba unindo o útil ao agradável. Muito tempo que a gente não vê uma coisa assim no bairro e pra gente é alegria acontecer isso aqui. Então é sempre bom para o povo aqui da José de Anchieta II, né, poder resolver muitas questões jurídicas, pessoais, em questão de documentos, fotos, então ajuda muito a comunidade. Já fizemos vários Serra Cidadãs de vários bairros e a ideia nossa é fazer em toda a cidade da Serra para facilitar a vida das pessoas. Muito bem, está aqui o professor Carlos Leonardo Campos. Ele é diretor de escola e também presidente da Associação dos Diretores de Escolas aqui do Espírito Santo, que tem até um nome parecido com o nome de mulher. Adires. Tudo bem, professor? Tudo bem. Beleza mesmo? Tudo ótimo. Bom, ele, como você pode ver na camisa, ele veste a camisa do Fora Dilma, que quer o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma coisa, o fato de ele ser diretor de uma associação dos diretores de escolas, não tem nada a ver com o Fora Dilma, não é isso? Isso. Não é a associação dos diretores que está encabeçando esse movimento aqui no Espírito Santo, não tem nada a ver. Bom, agora vamos lá. Por que Fora Dilma? Olha, eu represento mais de 90% dos anseios da população brasileira, né, que está vendo hoje no cenário nacional um nível de corrupção, né, de falta de respeito com o erário público como nunca se viu antes, né? Todas as vezes a gente observa nos jornais, todos os dias, essa crise ética, essa crise moral que nós estamos vendo nesse governo federal. Então, esses absurdos que nós estamos vendo aí, né, como o Petrolão, a questão do BNDES, as pedaladas fiscais, tudo isso tem motivado uma série de pessoas no Brasil inteiro a se unirem numa campanha questionando a legalidade, a legitimidade desse governo e cobrando que esse país seja passado a limpo, cobrando e exigindo, inclusive, o impeachment da presidente por conta dela estar encabeçando esse processo todo, ela está, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, promovendo todo esse processo absurdo de corrupção como nunca visto na história desse país. Bom, você faz parte do pessoal que organizou esses movimentos esse ano, né? Os protestos, as manifestações aqui na Grande Vitória, né? Isso, eu fiz parte desde a origem, né, desde o início. Logo em 2014, após a vitória, né, bem questionável da presidente, nós já fomos para a rua. Né, havia uma sensação de que a eleição foi fraudada, havia uma sensação de que essa eleição não foi uma eleição séria e as pessoas começaram a se unir. A primeira reunião foi na UFES, né, o protesto foi bem tímido, né, e com o tempo nós fomos crescendo em quantidade de pessoas, quantidade de membros, até que a gente conseguiu, né, em 2015, no dia 15 de março, um grande manifesto, uma grande manifestação por conta de uma série de fatores que nós já citamos aqui, que motivou as pessoas a irem para as ruas. Foi surpresa para vocês reunir aquele número de pessoas ali na Praça do Papa? Foi surpreendente, porque a gente estava imaginando um grupo assim, de 20 mil pessoas no máximo, porque já havia uma sensação nas redes sociais muito grande. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. A Guarda Municipal, no dia, informou que tinha recebido a orientação de que ela tinha que colocar um aparato para cerca de 5 mil pessoas ali. Pois é, então assim... Podendo chegar a 10, 15 mil, e aí vocês esperavam aí em torno de 20 mil. Em torno de 20 por conta das redes sociais. Deu 120 mil, não é isso? Deu 120 mil pessoas. Foi uma coisa assim que superou todas as expectativas e mostrou que aqui no Espírito Santo o povo capixaba, juntamente com o povo brasileiro, está profundamente indignado
com esse governo, está profundamente solidário com esse movimento, né, porque é um movimento que representa os anseios da população, que não aguenta mais ver tanta corrupção e tanto descaso, e a sensação de impunidade, né? Então, assim, com o movimento da Operação Lava Jato se aprofundando, as pessoas começam a acreditar, né? Nós estamos começando a ver um movimento a nível nacional, onde a justiça está dando respostas, né? E o povo está acreditando cada vez mais nisso. Eu acho que esse movimento, ele não é um movimento que tem um dono, por exemplo, né? Eu sou o dono desse movimento ou qualquer outro grupo. O dono é o povo brasileiro. O dono é o povo brasileiro. Agora, existem umas coisas assim que ocorrem. Bom, primeiro eu quero saber uma coisa sua, antes de partir para a questão do movimento, se Operação Lava Jato, que tem participação da Polícia Federal, que queira ou não, é um órgão que pelo menos um dirigente é indicado pela presidente Dilma e deve estar abaixo do ministro da Justiça, que é um petista de carteirinha. Qual que é a sua origem como militante? Bom, eu, assim, desde novo, né, desde a época quando eu estudava na escola técnica, eu participava do movimento do Grêmio Estudantil, né, me lembro do nome, o Grêmio Rui Barbosa, né, eu militei, né, no movimento Fora Cola dos Cara Pintadas, né, como quase toda a minha geração que participou desse processo. Com certeza. Né, nesse processo do Fora Colo, ficou bem patente assim, a necessidade naquela época, né, de todos nós jovens nos envolvemos na política, e nesse processo eu sempre acompanhei militando os movimentos. Em 2013 também apoiei os movimentos. Você já foi filiado a que partidos? Não, eu nunca fui filiado a partido algum. Nunca tive filiação partidária. E você se diz alguém assim mais à esquerda, mais à direita, mais no centro? Como é que você se identifica partidariamente ou politicamente? Veja bem, hoje o cenário nacional precisa ter uma discussão profunda sobre essas posições. Né? Nós falamos de esquerda, nós falamos de direita, nós falamos de centro, mas não temos esses conceitos bem definidos. Né? Eu acho que assim, a esquerda brasileira ela teve um avanço e tem praticamente o domínio político desses conceitos, inclusive sataniza posições como a ideia liberal, né, e a visão liberal da sociedade. Mas você acha que o PT está à esquerda ainda? Ou sofreu um deslocamento a partir do momento que ele assumiu o poder? Veja bem, existem muitos críticos, né, inclusive dentro da esquerda, que falam que o PT hoje é um movimento político atrelado a posições de direita. Né? E esse movimento político atrelado a posições de direita, na verdade, eu não vejo como posição de direita, eu vejo como pragmatismo da própria esquerda. Né? É aquilo que eu estava falando. A esquerda conceitua de uma maneira a satanizar posicionamentos. Né? Por exemplo, a minha visão é uma visão onde eu acredito muito naquele modelo mais liberal, respeitando a democracia, respeitando as sociedades no espaço democrático, e a visão que o PT e que as esquerdas têm a respeito dessa posição é uma posição muito radical, é uma posição muito satanizada, aonde, quando eles cometem os desvios éticos, né, os desvios dizem que é de direita. Eles falam que é de direita. Né? Então, quer dizer que agora que o PT caiu em desgraça, agora que o PT se deslocou para a direita. Então, assim, isso tem que ser muito bem trabalhado, por isso que eu falei da questão dos conceitos. Né? Porque a gente tem que trabalhar nesse país de uma maneira desapaixonada dos conceitos. Né, e sem tendencionismo, porque a gente está tendenciando as coisas de uma forma assim, se eu estou posicionado na esquerda, o que for da direita é diabólico. Não, é a pergunta que eu quero deixar para o próximo bloco, que é a seguinte: você acha que esses atos de corrupção envolvendo gente, principalmente do PT, ele derruba de vez aquele discurso de que tudo que é bom e progressista e humano e de valorização da cidadania é de esquerda e aquilo que é, como você disse, satanizado é de direita? Eu vou deixar que o professor Carlos Leonardo Campos responda essa e outras perguntas daqui a pouco, ok? Beleza. Daqui a pouco a gente volta.
Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. Você vai ver a seguir no ES News Especial. Tem criança na cozinha. A escola em tempo integral em Vitória. Sem dúvida serão jovens e adultos muito mais inovadores e empreendedores do que a gente viveu ao longo dos tempos. Muito bem, voltamos. Eu estou conversando com o professor Carlos Leonardo Campos. O assunto mobilizações, né? Mas eu deixei uma pergunta... Mobilizações e o fora Dilma. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre posicionamento esquerda, direita, centro e tal. E havia um discurso, e ainda há, de que as coisas que são progressistas, que são boas e que são muito mais humanizadas, mais humanas, onde se compreende mais o papel do trabalhador, das classes mais pobres, essas coisas têm um assento mais à esquerda. E aquilo que é mais pragmático, mas também ao mesmo tempo menos humano, tem um lugarzinho mais à direita da política. A pergunta que eu fiz, eu queria que você respondesse agora, é essa. Você acha que essas coisas de corrupção envolvendo muita gente que se intitulava de esquerda e ainda se intitula, foi derrubada? Ou sofreu um abalo? Sofreu um abalo, né? Acho que a opinião pública hoje está praticamente com o pé atrás em relação aos movimentos de esquerda. E estão, assim, qualificando todo e qualquer tipo de movimento de esquerda como se fosse corrupto, por conta de toda essa corrupção promovida pelo PT. O que acontecia em relação à direita. O que acontecia. Até porque nós temos uma lista enorme, né? Paulo Maluf, um pessoal assim bem... uma ficha corrida bem interessante que é identificado como de direita. Pois então assim, a coisa ficou... Só que o nível de corrupção promovida pela dita esquerda foi algo tão histórico e tão assim, surpreendente e num volume tão absurdo, né, que hoje, por exemplo, falar de corrupção como o Petrolão e o BNDES é um nível muito maior, num nível muito mais absurdo, mais assim, assustador, do que falar da corrupção dessa direita do passado. Outra coisa, professor, que é interessante, quando se trata de corrupção, está todo mundo dançando a mesma música, né? Porque você tem ali a turma do Lula dançando bolero com a turma do Fernando Collor de Mello e dançando axé com a turma do Sarney e dançando valsa com a turma do Renan Calheiros. Ali tem direita com esquerda, tem PMDB com PT, com outros partidos também, né? Olha, nós costumamos dizer em nossas reuniões do Fora Dilma Vitória que, na verdade, o que existe no Brasil é um grande partido da corrupção. Né? Os corruptos são irmãos independentes de posição, né, ideológica. Irmãos de várias mães e pais. Eles são unidos mesmo, eles se unem, eles se irmanam. A mãe é corrupção, os pais são diferentes. Eles são irmãos assim, e eles se defendem com unhas e dentes. Então, assim, se a esquerda e se a direita, hoje foi provado, né, que tanto esquerda quanto direita, né, a corrupção no país que é o grande problema, que é o grande... Na verdade,
o grande ideólogo desses personagens políticos é a corrupção. Então, e aí por isso tem as movimentações, as mobilizações, a movimentação da população contra esses atos de corrupção. Nós tivemos um movimento, foi dia 15, depois dia 12 e dia 16 de agosto está marcado um novo, né? Novo protesto. Isso. Dia 16 de agosto agora, assim, eu gostaria de estar convidando... Vai ser num domingo. Vai ser num domingo. Eu gostaria de estar convidando toda a população capixaba, né, daqui da Grande Vitória. Quem puder vir do interior, nós vamos fazer uma grande manifestação dia 16 de agosto. É uma data importantíssima para a população, não só capixaba como no Brasil inteiro, onde nós vamos estar mostrando para o país e para esse regime de governo corrupto, né, a nossa grande indignação. Haja visto que agora nós estamos vendo aí, né, uma série de pedidos de impeachment saindo do arquivo e sendo apreciado pelo presidente da Câmara e que vai ser apreciado pela Câmara. Então, uma demonstração nacional que a oposição verdadeira não está na Câmara Federal. A oposição verdadeira é o povo na rua. E o povo na rua, saindo aos milhões agora no dia 16, vai mostrar para toda a classe política brasileira que o povo não aceita e não gosta, não quer mais saber desse tipo de regime, dessa forma de governar, acreditando que a corrupção é natural, né, acreditando que o movimento que a população vai estar fazendo para eles não vai fazer diferença. Então eles vão perceber, pelo volume de pessoas que vão para a rua, que as coisas não vão ser do jeito que eles estão pensando, que não vai dar nada, que vai ser coisa mais boba. Voltando a um assunto que a gente abordou e deixou para falar mais tarde, a questão das investigações da Operação Lava Jato, elas são feitas a partir de uma manifestação do Judiciário, o juiz Sérgio Moro, do Ministério Público, Procuradoria da República, né, Ministério Público Federal, mas as investigações, todo o trabalho é feito pela Polícia Federal, que tem no comando o ministro Eduardo, o que é aquele ministro do PT? É um Eduardo aí. Quer dizer, você acha que o governo perdeu o poder de influência sobre a Polícia Federal ou é uma decisão louvável do governo federal de não interferir na Polícia Federal? Olha só, na verdade... Isso a própria presidente usou durante a campanha, de que não está... Eduardo Cardoso é o nome do ministro. Eduardo Cardoso. Veja que a memória falha, mas aparece. Eduardo Cardoso. Bom, olha só, a presidente usou inclusive isso como argumento no processo de campanha eleitoral. Só que a Polícia Federal é uma instituição pública, ela tem autonomia para fazer suas investigações, né? Nós temos informações vindo de Brasília, porque os movimentos de rua hoje estão unidos, né, no movimento chamado Aliança Nacional dos Movimentos de Rua. Então a gente tem informações por parte desses movimentos que a Polícia Federal sofre pressão, né, mas mesmo assim existem muitos servidores públicos federais, não só a Polícia Federal, como a Procuradoria Federal, o próprio juiz Sérgio Moro, né, eles estão comprometidos em querer dar uma resposta ao país, né, uma resposta que não fosse somente essa mesmice de que a corrupção está aí e não vai acontecer nada. Nós só no discurso, né? Então nós estamos vendo assim, a Polícia Federal enfrentando essa tem pressão. Apoio de toda a massa, de toda a pois eu acredito que esse apoio, essa manifestação popular, principalmente agora no dia 16 de agosto, né, principalmente agora, vai ser fundamental para fortalecer ainda mais, né, essa autonomia que a Polícia Federal precisa ter para nós chegarmos até o fundo desse Professor Carlos Leonardo, você é a favor da volta dos militares ao poder? Não, nosso movimento... Como é que você vê o fato desses movimentos a favor da volta dos militares estar ali participando dessas manifestações de rua? Olha, assim, existem algumas pessoas que são radicais, né, que não acreditam mais em nada e acreditam que o militarismo é que vai resolver o problema. Nós, assim, todos do movimento, nós somos contra o militarismo, contra uma ditadura, porque nós estamos, assim, lutando contra o que a gente acredita ser uma construção de uma ditadura de esquerda, né, porque nós temos aí uma série de movimentações desse governo que, se não fosse o povo na rua, iriam praticamente construir um modelo bolivariano nesse país.
Ok. Muito obrigado pela entrevista. Um bom protesto para vocês no dia 16, não é isso? Isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço também a sua atenção. A gente volta na semana que vem com outra entrevista. Espero que seja tão rica em assuntos da política, da economia, assuntos bons como esse de hoje. Um abraço e até lá. Tem criança na cozinha. Esse é o nome de um dos projetos das escolas em tempo integral de Vitória. Nossa equipe foi à escola Eurico Pereira Silveira, em Tabuazeiro. Aqui podemos dizer que os alunos aprendem brincando. Como ficam mais tempo em atividades de ensino do que em casa, a meta é tornar mais agradável o dia dessa criançada. Uma das oficinas é de música. Esse ano eles escolheram música indígena. Escolher, essa é outra diferença. Os próprios alunos apontam as prioridades para o semestre seguinte. Ali o professor monta os seus projetos de eletiva, oferecem, idealizam esses projetos, oferecem aos alunos e eles escolhem de acordo com o centro de interesse. Mas voltando a falar de música, aqui os alunos têm noções básicas e podem conhecer as origens de estilos. Isso acaba influenciando a compreensão que eles precisam ter em outra área. Teve uma mudança, né, nos meninos com relação ao respeito, que a gente abordou muito a questão da diversidade humana. Então a gente tem percebido esse avanço, né, na relação dos meninos assim, uns com os outros. Na cozinha, as crianças recebem mais do que orientações sobre o preparo dos pratos saborosos. É hora de aprender a importância de uma alimentação saudável. Eu aprendi a fazer sanduíche natural. Aqui, os futuros adultos ficam sabendo que o sanduíche natural é mais adequado. Eu aprendi a fazer sanduíche natural e que a gente fala que não gosta e depois quando a gente vai comer a gente gosta. Nessa escola, o esforço é para formar mais do que bons alunos. O desafio aqui é moldar o bom cidadão pensando no futuro. Toda essa parte diversificada traz conhecimentos de uma forma mais lúdica, de uma forma mais interessante para o aluno. Sem dúvida serão jovens e adultos muito mais inovadores e empreendedores do que a gente viveu ao longo dos tempos, né? Porque eles têm essa capacidade de inventividade, de criação, né? De ousadia, sempre promovidos no espaço da escola. Pessoal, tá todo mundo falando sobre economia de água, não é mesmo? E nesse tempo de escassez, é importante a gente se conscientizar. Por isso, a Prefeitura de Cariacica lançou uma ideia super criativa para monitorar o consumo de água em casa. É o aplicativo do projeto Água Viva. Com ele, fica muito mais fácil saber quantos litros de água a gente gasta no banho, lavando louça, roupas e outras atividades do dia a dia. E para baixar o aplicativo do projeto Água Viva é simples. Quem tem celular com Android é só baixar pelo Google Play e quem usa iPhone pela loja virtual da Apple. Olha só, eu vou simular aqui que eu estou escovando os dentes. Aí é só apertar o play que o contador começa a registrar quantos litros de água eu gasto com essa atividade. É o máximo, né? Essa é uma iniciativa pioneira da Prefeitura de Cariacica para conscientizar todo mundo a economizar água. Baixe agora mesmo Projeto Água Viva. Consciência no consumo, economia na conta. ES News Especial. Oferecimento Restaurante Valentina. E vamos às dicas dos filmes que estão em cartaz nas telas do Cine System do Shopping Boulevard. Para começar, Quarteto Fantástico, uma releitura do tradicional time de super-heróis da Marvel. 4 jovens meio desajustados que, ao serem transportados para um universo alternativo, têm suas formas físicas alteradas de uma maneira inesperada. Agora, com os poderes, o time precisa aprender e aproveitar suas novas habilidades e trabalhar juntos para salvar o planeta Terra. Em Que Mal Eu Fiz a Deus, a história gira em torno de um casal de família tradicional católica,
super conservadores e um pouco preconceituosos. Eles têm 4 filhos e não ficam nada satisfeitos quando 3 delas decidem se casar com homens de diferentes nacionalidades e religiões. Quando a quarta anuncia seu casamento com um homem católico, o casal fica nas nuvens e toda a família se reúne para comemorar. Mas logo, eles vão descobrir que nem tudo é sempre do jeito que eles querem. Sobrenatural, a origem. O filme é o terceiro da franquia do terror sobrenatural. Ele volta ao tempo para mostrar como tudo começou. Após a morte da mãe, Kim procura um médium para tentar conversar com ela, tentar contato, mas acaba recebendo a visitinha indesejada de uma outra entidade. A partir daí, os dias da garota e de sua família começam a ser aterrorizados por esse espírito. E para fechar, Magic Mike XXL, uma comédia dramática que dá continuidade ao sucesso Magic Mike, lançado em 2011. Na trama, Mike é um ex-dançarino que, depois de ficar um bom tempo fora dos palcos, embarca em uma louca e divertida viagem com os amigos para Miami, onde o grupo se apresenta por uma última vez numa grande turnê de despedida.